A imaginação humana é um reino sem limites. Ela fervilha de histórias de passagens secretas e portais místicos. Esses portais prometem jornadas para outros mundos, encontros com o divino e vislumbres da vida após a morte. Através de culturas e ao longo da história, a ideia de portais para o além tem cativado nossa psique coletiva. De mitos antigos à narrativa moderna, somos atraídos pela possibilidade tentadora de atravessar uma porta e emergir em algum lugar extraordinário. Esses portais são frequentemente descritos como limites físicos. Eles podem ser portas brilhantes, vórtices giratórios ou cavernas escondidas. Mas eles também podem ser intangíveis, existindo nos espaços limítrofes entre sonhos e realidade, vida e morte. Independentemente de sua forma, os portais representam um anseio humano fundamental, o desejo de transcender as limitações de nossa existência cotidiana. Essas histórias, passadas de geração em geração, oferecem conforto e um senso de admiração. Elas nos lembram que pode haver mais no universo do que aparenta. Elas insinuam a existência de reinos além de nossa compreensão, onde as leis da natureza se curvam e o impossível se torna possível. O fascínio dos portais reside em sua promessa de aventura, transformação e uma conexão com algo maior do que nós mesmos. Civilizações antigas teciam contos intrincados de portais que levavam à vida após a morte. Essas histórias serviam como mapas para a jornada da alma após a morte. Elas ofereciam consolo aos vivos e moldavam sua compreensão do cosmos. Na mitologia grega, o rio Estige marcava a fronteira entre o mundo dos vivos e o submundo, governado por Hades. Caronte, o barqueiro, transportava as almas dos falecidos através do rio. Essa jornada não era meramente metafórica. Ela representava uma passagem física através de um portal para outro reino. Os egípcios também acreditavam em uma jornada perigosa para a vida após a morte. O falecido enfrentava o julgamento perante Osíris, deus do submundo. Seus corações eram pesados contra a pena da verdade. Aqueles considerados dignos entravam em Aro, um paraíso de felicidade eterna. Esses mitos, embora enraizados em culturas diferentes, compartilham um fio condutor comum. Eles descrevem a morte não como um fim, mas como uma transição. A alma, libertada de sua prisão mortal, embarca em uma nova aventura. Os portais, nessas narrativas, servem como porta de entrada para esses reinos desconhecidos. Eles representam o véu tênue que separa o mundo dos vivos do reino dos mortos. Certos locais na Terra há muitos são reverenciados como sagrados. Eles são imbuídos de uma energia transcendental. Muitos acreditam que esses locais sejam portais, lugares onde o véu entre as dimensões é tênue. O Monte Kailash, no Himalaia, é um desses lugares. Sagrado para 4 religiões, disse que é a morada de Shiva, o deus hindu da destruição e da criação. Os peregrinos circumambulam a montanha, buscando iluminação e um vislumbre do divino. O Lago Averno, um lago de cratera na Itália, era considerado pelos romanos como a entrada para o submundo. Seus vapores sulfurosos e quietude misteriosa davam crédito a essa crença. Até hoje, o lago evoca uma sensação de mistério e mau presságio. Esses locais, seja por meio de fenômenos naturais ou significado cultural, inspiram admiração e espanto. Eles nos lembram da vastidão e do mistério do universo. Sua associação com portais fala ao nosso desejo inato de nos conectar com algo maior do que nós mesmos. Buscamos esses lugares na esperança de um sinal, um vislumbre do além, ou talvez uma compreensão mais profunda de nossa própria existência. Seção 4. Criação de mitos modernos, portais na ficção e conspiração. O conceito de portais continua a cativar a imaginação moderna. Na ficção, os portais se tornaram um grampo da ficção científica e fantasia. Eles permitem que os escritores explorem universos paralelos, viagens no tempo e encontros com civilizações alienígenas.
do guarda-roupa em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa de C.S. Lewis ao vórtice giratório da franquia Stargate, os portais oferecem infinitas possibilidades narrativas. As teorias da conspiração também abraçam a ideia de portais. Alguns acreditam que governos e sociedades secretas estão fazendo experimentos com portais, tentando abrir portais para outras dimensões ou aproveitar seu poder. Essas teorias, frequentemente alimentadas por desinformação e especulação, refletem um fascínio profundo pelo desconhecido e uma desconfiança em relação às explicações tradicionais. Seja na ficção ou em teorias da conspiração, o fascínio duradouro dos portais reside em sua capacidade de explorar nosso senso de admiração e nosso desejo por algo mais. Eles oferecem um vislumbre tentador além do véu de nossa realidade cotidiana, convidando-nos a imaginar mundos além de nossos sonhos mais loucos. Seção 5. Sussurros do Além. Encontros sobrenaturais e espaços assombrados. Relatos de encontros sobrenaturais frequentemente envolvem portais. Essas experiências, sejam reais ou imaginárias, confundem a linha entre o tangível e o espectral. Médiuns afirmam se comunicar com espíritos através de um véu tênue, um portal que lhes permite transpor a lacuna entre os vivos e os mortos. Eles atuam como condutores, transmitindo mensagens e oferecendo vislumbres da vida após a morte. Casas assombradas e locais são frequentemente associados a portais. Acredita-se que esses lugares, marcados por tragédias ou fenómenos inexplicáveis, sejam locais onde o véu entre os mundos é tênue. As pessoas relatam pontos frios, vozes desencarnadas e aparições como se os espíritos dos mortos estivessem presos, incapazes de cruzar. Enquanto os céticos podem descartar esses relatos como alucinações ou fraudes, os crentes encontram consolo na possibilidade de que a morte não seja o fim. Essas histórias, passadas de geração em geração, oferecem um vislumbre de esperança de que nossos entes queridos ainda estejam acessíveis, existindo logo além do véu em um reino que não podemos perceber totalmente. Seção 6. O fascínio do desconhecido, nosso fascínio duradouro por portais. O fascínio humano por portais é tão antigo quanto a própria arte de contar histórias. Esses portais para o além, sejam literais ou metafóricos, representam nossos anseios e medos mais profundos. Eles incorporam nosso desejo de explorar o desconhecido, transcender as limitações de nossa existência física e nos conectar com algo maior do que nós mesmos. O fascínio duradouro dos portais reside em sua capacidade de explorar nosso senso de admiração e mistério. Eles oferecem um vislumbre tentador além do véu de nossa realidade cotidiana, convidando-nos a imaginar mundos além de nossos sonhos mais loucos. Quer os encontremos em mitos antigos, ficção moderna ou nos sussurros silenciosos de encontros sobrenaturais, os portais nos lembram que ainda há magia no mundo. Eles nos desafiam a questionar nossas suposições sobre a natureza da realidade e a abraçar a possibilidade de que haja mais no universo do que aparenta. Talvez a lição mais importante que os portais nos ensinam não seja sobre a existência de outros mundos, mas sobre o potencial ilimitado de nossa própria imaginação. Pois é no ato de imaginar, de sonhar e de buscar que realmente atravessamos o portal e entramos no extraordinário.